Boa noite, pessoal. Psicologia positiva, mitos e verdades. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, vamos entender, a psicologia positiva. Ela é um movimento científico, ok? Onde se contou com a união de vários pesquisadores, vários laboratórios de pesquisas para se compreender os aspectos saudáveis, os aspectos salutogênicos do indivíduo, para se entender o bem-estar, para se entender a felicidade. E a psicologia positiva já tem mais de 2 décadas. Oficialmente, ela foi lançada em 98, quando o Martin Seligman se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, quando ele se torna presidente, ele aproveita o prestígio da APA, da Associação Americana de Psicologia, ele aproveita do prestígio, da notoriedade, da seriedade da APA, da posição que ele tinha acabado de ocupar, para então oficializar essa iniciativa de se compreender os estados saudáveis dos seres humanos. Ao se tornar presidente, da Associação Americana de Psicologia, ele aproveitou no seu discurso presidencial para mostrar que era necessário ter uma mudança no foco das pesquisas da ciência psicológica, do tipo, nós precisamos compreender os estados saudáveis. Ele não apresentou uma novidade assim, mas ele aproveitou o prestígio de ser presidente da APA para falar assim, olha, a ciência psicológica precisa olhar para o bem-estar. Nós sabemos muito sobre os processos de adoecimento. Nós precisamos investir esforços de pesquisa para compreender os aspectos saudáveis. Eu costumo dizer assim para as minhas alunas, para os meus alunos. Por exemplo, o trauma. Então, a gente já sabe o que acontece com uma pessoa que sofreu um trauma, que vive sob estresse. Nós já entendemos o estresse pós-traumático, mas vamos entender quais são os processos que algumas pessoas que passam por trauma, ao invés de adoecerem, elas se tornam uma pessoa melhor. Elas têm um crescimento do self, elas têm uma outra visão da vida, uma sensação de sentido aprimorado. Quais são as diferenças? Por que uma faz estresse pós-traumático e a outra se torna uma pessoa melhor? Então, isso é o campo de visão da psicologia positiva. É de compreender o que acontece com uma pessoa que cultiva a espiritualidade. Exemplo, o que acontece com uma pessoa que cultiva espiritualidade? Será que a saúde dela melhora? Será que ela fica mais otimista em relação ao futuro? O que acontece com essas pessoas? Então, buscou-se entender os aspectos saudáveis dos seres humanos. A gente costuma dizer assim, o Seligman, ele foi o porta-voz de um novo rumo para que a ciência psicológica, para que os pesquisadores tomassem a responsabilidade, tomassem o comprometimento de compreender, por pesquisas científicas, os aspectos saudáveis dos seres humanos. Então, essa foi a grande novidade, que foi uma mudança real no foco. A inovação que ele apresentou é do tipo, vamos pesquisar cientificamente esse foco, o foco da saúde, o foco que faz a vida valer a pena, o foco que faz a gente ter bem-estar. Vamos entender o que é bem-estar, o que faz as pessoas sentirem bem-estar. Isso é a psicologia positiva. E a psicologia positiva já chegou há 2 décadas. Nessas 2 décadas, ela já chegou num patamar de amadurecimento, de robustez, de várias pesquisas que nos permite ter uma infraestrutura de se entender os aspectos saudáveis dos seres humanos. Uma coisa assim que é muito bacana da gente entender é o quê? A psicologia positiva, ela passou a ser um lugar de pertencimento de todos aqueles pesquisadores que se interessavam em pesquisar alguns aspectos, tipo, compaixão, mas eu pesquisava lá quietinho sobre compaixão.
Aqui no Brasil, por exemplo, pesquisava quietinho resiliência. Então, a psicologia positiva, enquanto movimento científico, ela passa a ser até um lugar de pertencimento, onde os pesquisadores começaram a se reunir e a se compreender muito mais os aspectos saudáveis dos seres humanos. Passou a ser o ponto de encontro. A psicologia positiva, ela é um movimento multidisciplinar que pesquisa a felicidade e o bem-estar. Então, por isso que ela é chamada de a ciência do bem-estar. Depois de várias pesquisas, né, principalmente depois de 10 anos do nascimento oficial da psicologia positiva, nós já temos muitas intervenções. Então, os 10 primeiros anos, né, foram dedicados à pesquisa básica, para entender os construtos elementais da psicologia positiva, os conceitos, para entender satisfação, para entender bem-estar, para entender as forças, né, as forças pessoais, para se entender as virtudes. Então, na segunda década, aí começaram-se as intervenções positivas, os programas de intervenção. E com o nascimento oficial, os pesquisadores passaram a ter um lugar de pertencimento para se reunir e para se investigar, para se saber realmente o que faz ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, para se entender os aspectos salutogênicos dos seres humanos. A psicologia positiva, ela não se coloca como melhor, como superior às outras abordagens ou às outras linhas de pesquisa. O Seligman e seus colaboradores só quiseram mudar o foco, do tipo, é importante a gente investigar o papel do otimismo na nossa vida. O que acontece? É mais ou menos assim, a adversidade chega para todos nós, para os otimistas e para os pessimistas. O que a pesquisa nos diz? O que a gente sabe? Os otimistas, eles reagem melhor, procuram ser mais criativos para solucionar os problemas. Foi possível mensurar que pessoas que vivenciam um bem-estar eudaimônico, o que isso representa? O bem-estar eudaimônico é aquele bem-estar que vem da alma, por eu vivenciar as minhas virtudes, ter uma vida virtuosa, colocar minhas forças pessoais em ação. Pessoas que vivenciam esse bem-estar, o bem-estar eudaimônico, têm menos problemas inflamatórios, tem um sistema imunológico mais fortalecido. Qual a disponibilidade genética que nós temos para o bem-estar? Isso quem respondeu foi a biologia. Pesquisadores que quiseram entender do tipo, qual a nossa predisposição genética para o bem-estar? Quem respondeu não foi psicólogo, foram os biólogos. Tá? Por exemplo, outro campo é o da nutrição. Existe uma série inclusive no congresso que teve no Mundial da Austrália em 2019, uma das palestras foi a Good Feeling About Happiness, onde se apresentou a importância da alimentação no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Entende? Então, isso não é da psicologia. Outro campo que vem bastante é o da economia, principalmente para se entender os elementos do bem-estar na sociedade, o conceito de felicidade interna bruta para substituir o PIB, Produto Interno Bruto, não mostra a realidade dos países, a felicidade interna bruta, o quanto que aquele país tem bem-estar. Então, nós temos contribuições da biologia, nós temos contribuições da administração, da organizacional, da área organizacional, para se compreender a liderança positiva, equipes positivas, né? Nós temos também contribuições da pedagogia para se entender a educação positiva. Então, é um movimento multidisciplinar.
a psicologia positiva é um movimento multidisciplinar, né? Então, nós temos várias contribuições. Então, quando a gente fala psicologia positiva, a ciência do bem-estar, nós não estamos só falando da ciência psicológica. Iniciou oficialmente lá com o Martin Seligman, né? Mas não é exclusivo só do campo da psicologia, entende? A psicologia positiva, a ciência do bem-estar. Tanto que está se tentando trocar o nome, só que a gente precisa ir falando ciência do bem-estar, ciência do bem-estar. Por quê? Para dar essa visão ampla de multidisciplinaridade, que não é só da psicologia. O que seria exclusivo da psicologia, né? É como aplicar isso nas práticas de psicoterapia. Mas a psicologia positiva, enquanto movimento científico, ela pode ser aplicada em todos os espaços, em todas as ramificações, e teve e tem contribuições importantes para o nosso entendimento sobre a felicidade em todas as áreas. Quando você vê as pesquisas do Steve Kohler, que mostra o quanto que o bem-estar eudaimônico gera um sistema imunológico mais fortalecido. Então, lá em 98, né, quando se iniciou oficialmente a psicologia positiva, quando Seligman se tornou presidente da APA, o foco era entender a felicidade. O foco era do tipo, vamos entender o que faz a vida feliz, porque nós estamos entendendo muito sobre o processo de adoecimento, mas vamos entender o processo de saúde. Nós entendemos muito sobre psicopatologia, mas vamos entender sobre saúde. O início foi isso, para se entender. Então, do tipo assim, o que nós sabemos sobre emoções positivas? Quais são as emoções positivas? Então, ficou se estudando essa questão do tipo, deu-se muito foco aos aspectos positivos, mas também tinha uma lacuna. Ninguém falava dos aspectos saudáveis, não tinha esse movimento para se compreender a felicidade, não tinha esse movimento científico para se entender os aspectos positivos dos seres humanos. Então, inicialmente, deu-se uma grande ênfase no papel das emoções positivas, da utilização das forças no processo de felicidade, de florescimento humano. Por isso que as pessoas falam assim, a psicologia positiva só fala do positivo, mas no sentido assim, porque tinha uma lacuna. Antes do início da psicologia positiva, não tinha esse movimento científico, essa união, esse lugar de pertencimento onde os pesquisadores do tipo assim, ok, vamos entender o compaixão, vamos entender então o papel do mindfulness, da atenção plena na saúde das pessoas, vamos entender o que acontece com as pessoas se elas agradecerem. Não tinha esse foco, entende? Então deu-se essa ênfase e eu acredito que o mito originou-se aí. O mito originou-se aí no início da psicologia positiva, que deu uma grande ênfase de se compreender os aspectos positivos. Porém, agora, por exemplo, de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, nós temos o que é chamado de segunda onda, APP 2.0. O que significa isso? De se compreender o papel do sofrimento e das emoções ditas negativas no florescimento humano. Entende? Do tipo, olha, vamos entender se uma pessoa que sofre, ela consegue ser feliz? Vamos entender se uma pessoa que vivencia tristeza, ela pode ser feliz? Sim, pode ser feliz, sim. Então, de uns 10, 8 anos para cá, tem se intensificado também pesquisas nesse sentido. O papel das emoções negativas, o papel do sofrimento humano para o florescimento, ou seja, para a felicidade.
o trauma acontece. Uma pessoa faz estresse pós-traumático, a outra se torna uma pessoa melhor, se torna uma pessoa mais feliz, se torna uma pessoa que agradece ao trauma, que se você pergunta para ela, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? Elas dizem que não. Então, do tipo, a psicologia positiva passou a investigar também o papel do sofrimento humano. Tenho uma aluna muito querida, a Sol, beijo Sol, ela nasceu com uma deficiência que ela não tem os 2 braços. Além de nascer sem braços, ela tem uma deficiência nas pernas, que não cresceram o suficiente, e ela é cadeirante. Os médicos deram para a mãe dela, né, e para os pais dela, 5 minutos, que ela viveria só 5 minutos. A Sol, ela cresceu, ela virou adolescente, e hoje ela é colega, ela é psicóloga formada. Enfim, Sol, peço licença para contar sua história, mas só para ilustrar. E uma vez eu estava no congresso, né, e a minha aula era sobre crescimento pós-traumático, né, E a mãe dela, né, porque a Sol, a mãe dela sempre a acompanha, e a mãe dela veio me dizer que eu tinha conseguido explicar o que ela sempre sentiu. Ela é feliz. Foi um trauma inicial? Foi. Foi um susto, o médico falou 5 minutos? Foi. Mas ela é feliz. A Sol, ela é feliz. É isso que a psicologia positiva também tenta explicar. Tipo, vamos compreender o papel do sofrimento humano no florescimento humano, na felicidade. Que se você pergunta para uma pessoa que é feliz e que teve um trauma, você tiraria isso? Não, não tiraria. Não mudaria em nada o que sofreu. A superação. O que é a superação? Ocorre o trauma, tem a superação. A superação essa pessoa não tem mais emoções negativas. Ela toca a vida, ela superou. Não há presença de emoções negativas. Na resiliência, ela volta a ser quem ela era antes. Então, ela volta a trabalhar, ela volta a viver a vida como ela era. Ela volta a viver a vida do jeito que ela era. Então, esse é a resiliência. Mas existe o crescimento pós-traumático, como o próprio nome disse. Crescimento. O crescimento, a pessoa ela se torna uma pessoa melhor, ela cresce por conta daquele trauma que ocorreu. Ela se torna uma pessoa mais feliz. Superação, resiliência e crescimento pós-traumáticos são 3 respostas saudáveis em relação ao trauma, entende? Só que a psicologia positiva ela procura fazer essa distinção e entender quais são os elementos para o crescimento pós-traumático. Então, vai além da resiliência. Eu não estou falando que a resiliência é ruim. Não. Presta atenção. Superação, resiliência e crescimento pós-traumático são saudáveis, são respostas saudáveis ao trauma. Só que existe o crescimento pós-traumático, que a pessoa ela não só supera, ela não só toca a sua vida, ela se torna mais feliz por conta daquela situação traumática. Então, a psicologia positiva ela não fala só de coisa positiva. O objetivo final é a felicidade, entender-se a felicidade e o bem-estar, mas ela não fica só na questão do positivo. Temos muitas escolas que estão, sim, trazendo bem-estar para a sala de aula, fazendo projetos com temas de psicologia positiva, reconhecendo as forças pessoais dos professores, de todos os agentes da escola, dos alunos, né? Fazendo uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais positiva, criando espaços para que todos os agentes da escola possam aprender sobre os aspectos da vida feliz. Então, tem sim, está sendo muito positivo, né? Principalmente em combate ao bullying, melhor rendimento acadêmico, então tem sim. Um aspecto importante da psicologia positiva é que ela deu luz e sustentação científica que o bem-estar pode ser desenvolvido. É aquilo que eu falei, né?
é um lugar de pertencimento a todos os pesquisadores que se interessavam sobre o bem-estar, sobre os aspectos saudáveis. E aí, ao se pesquisar, descobriu-se que pode ser desenvolvido. Eu posso aprender a criar estados mentais positivos, eu posso aprender a ser altruísta, né? O primeiro impacto, isso não sou eu que estou falando, as mesmas alunas falam, olha gente, graças a Deus eu tenho mais de 5.000 alunos, é algo que a gente escuta muito, que o primeiro impacto é na própria vida, e depois é no ambiente de trabalho, é com a família, é nos relacionamentos positivos. Psicologia positiva é autoajuda. Eu falei, não, então aqui mais um mito, psicologia positiva não é autoajuda. Por quê? Meus alunos, vocês já me viram falar isso, a autoajuda não tem um comprometimento com a pesquisa científica. Então, a autoajuda pode falar o que quiser, esses influencers podem falar o que quiser, porque eles não têm uma responsabilidade, não têm um comprometimento com a pesquisa. A psicologia positiva ela não é autoajuda, porque ela tem uma responsabilidade, um comprometimento com a pesquisa científica. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muita produção científica, mas que está muito atrelada à avaliação psicológica. Tem esse comprometimento. Então, aqui no Brasil, os laboratórios, o pessoal começou a pesquisar em psicologia positiva, eles já faziam pesquisas em avaliação psicológica. Vamos medir a resiliência, vamos medir a gratidão, vamos medir a compaixão, porque tem esse comprometimento. Agora, a autoajuda não tem esse comprometimento. Eu acho que se eu perguntar isso daqui para a pessoa, eu já estou medindo. A transformação é primeiro para a gente. Isso é uma coisa assim que a gente escuta muito, sabe? Eu não gosto de falar, faça porque vai transformar sua vida. Mas a questão é que é algo que a gente escuta muito das nossas alunas, que o impacto, né, modifica, o impacto de se entender a felicidade pela perspectiva da ciência, impacta na nossa vida. Eu falo para vocês, quando eu entendi o amor pela perspectiva da ciência, me permitiu vivenciar o amor muito mais. O amor são aqueles micromomentos em que eu compartilho emoções positivas com outro ser humano. Então, quando eu sei disso, eu me permito compartilhar emoções positivas com todas as pessoas. E eu estou preenchendo o meu dia com amor. O conceito do senso comum, viva com amor, trabalho com amor, com amor, ficava meio vago. E para mim, não. Quando eu entendi pela perspectiva da ciência, então, a psicologia positiva me trouxe esse entendimento, né? O que é o amor? Me permite trabalhar com amor. Quando eu estou atendendo os meus pacientes, quando eu estou dando aula, quando eu estou aqui, eu estou compartilhando microemoções positivas, eu estou vivenciando o amor. E isso faz com que eu preencha o meu dia com amor. E isso tem um impacto na minha felicidade, no meu bem-estar. Uma coisa está ligada à outra. Quando você começa a praticar as intervenções de psicologia positiva na sua própria vida, você se vê fazendo autocuidado. Tipo, meio que até não dá para dissociar, sabe? Nesse sentido. Tchau, tchau.